Já ouviu falar sobre orientação a objetos em programação? Quer saber o que é? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é orientação a objeto, para o que serve e onde é utilizado. Falar sobre orientação a objeto é um pouco extenso, então a gente vai quebrar em parte e começar do início com a definição. A definição clássica de orientação a objeto pode ser descrita da seguinte maneira: a orientação a objeto é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, também conhecidos como atributos, e códigos na forma de procedimentos, conhecidos como métodos. What? E se você, assim como eu, não entendeu nada da primeira vez que ouviu, vamos tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Pense que orientação a objeto é uma maneira de se programar onde a gente constrói o nosso programa baseado em classes. E as classes nos permitem agrupar logicamente nossos dados e funções de uma maneira que seja fácil reutilizar e também fácil de construir. Tá, mas e os objetos? Bom, a ideia do objeto é tentar criar no programa o que a gente tem na vida real. Por exemplo, imagine um sistema de RH. Para isso, a gente tem que modelar o que existe na vida real dentro do sistema. Por exemplo, as pessoas. Uma pessoa no sistema de RH vai ser o quê? Um empregado. E o empregado seria um objeto. Pense no objeto como algo que tem as características e faz coisas. E essas características dentro do programa são chamadas de atributo e fazer as coisas são os métodos. E os programas são construídos através dos objetos que interagem entre si. Cada classe determina o comportamento, o método, e os seus atributos dos objetos, assim como o relacionamento entre esses objetos. Vamos dar uma olhada na prática como isso funciona. Vem comigo! Lembra daquele programa de RH que eu tinha falado? Então, imagine que nós vamos agora construí-lo e, como eu falei, as pessoas podem ter características que são os atributos e também podem fazer coisas que são os métodos. Então, uma maneira que a gente pode modelar esse comportamento é reuni-los dentro de uma classe. E a gente pode chamar essa classe, no caso nosso aqui, de classe empregados. Vamos fazê-lo. Vamos lá. Primeira coisa. Class empregados. 2 pontos. E como eu ainda não vou passar nenhum tipo de argumento, nenhum método, nenhum atributo, eu vou fazer assim, ó, pass, ok? No Python a gente coloca o pass para simplesmente criar a classe vazia sem nada. Ok. Dentro dessa classe aqui, a gente pode definir as características dos empregados, como, por exemplo, o nome, e-mail, função, salário, e também pode definir os métodos que podem ser atribuições do que ele faz na empresa ou qualquer outro tipo de coisa que o empregado precise fazer, ok? Como eu falei, as classes elas funcionam como um modelo que a gente define para nos ajudar a criar ou modificar um empregado sempre que a gente precisar. Mas como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso com uma instância da classe, que é utilizar a classe para criar uma cópia do modelo de empregado que é a própria classe empregado. Quer ver? Olha o exemplo aqui. Vamos fazer assim, emp1 vai ser igual a empregado, ou empregados, né? E emp2 vai receber também empregados. Ok? O que é importante notar aqui é cada empregado foi criado como uma instância de classe e cada uma dessas instâncias tem o seu espaço na memória. Quer ver? Olha só. Se eu fizer print emp1 e print emp2 e botar isso aqui para executar, veja que ele foi aqui, ó, ele embaixo aqui ele criou a instância, né, o empregado 1 e aqui o empregado 2. Veja que cada uma, ó, está em um endereço de memória diferente. Legal? Agora, cada empregado ele tem a sua característica, né? E a gente pode atribuir essas características a cada um deles
dessa maneira aqui. Olha só, se a gente fizer assim, ó, emp1.nome, vou dar um nome aqui de José. E emp2.nome, vou dar o nome de Maria, ok? Agora, vou imprimir. Vou executar aqui. Assim, eu tenho que executar assim, ó. emp.nome, emp2.nome. Executo. E tá aqui, ó. José e Maria. Essas características, elas são chamadas de variáveis de instância, porque pertence a cada instância criada a partir da classe. Mas imagina você ter que ficar fazendo essas atribuições aqui manualmente. Isso porque a gente só utilizou o nome. Agora, imagina colocar um nome, um e-mail, um salário para cada funcionário. Não faz sentido, né? Porque além de ser muito fácil de errar, né, você tem a classe para isso. É para isso que a gente tem a classe, que a gente pode definir dentro dela todos os atributos e métodos que a gente vai precisar, ok? E a gente vai ver como isso é feito. Bom, nós já criamos a classe empregados, né? Agora a gente pode atribuir as variáveis nela. Como? Para isso, a gente vem aqui dentro da classe, deixa eu só abaixar aqui, e a gente vai fazer o seguinte. Já que a gente quer incluir tanto os atributos quanto os métodos que essa classe empregado possa vir a ter, a gente vai utilizar um método especial do Python chamado init. Então a gente faz assim, ó, vou apagar esse pass, vai ser def __ init __, ok? Que seria o método initializer, né, o inicializador, ou para quem conhece de outras linguagens, seria o construtor. A função dele aqui é receber as variáveis no momento que a gente está criando lá as instâncias, ele vai receber as variáveis que a gente vai utilizar. No Python, o primeiro parâmetro que a gente utiliza aqui é o parâmetro self, ok? Quando a gente está criando aqui os nossos atributos e métodos, a gente está utilizando o self como primeiro parâmetro. Por quê? Por convenção, e ele também recebe a própria instância quando a gente usa essa palavra reservada a self. Vocês já vão ver daqui a pouquinho exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês. Mas o que a gente precisa saber é, estamos definindo aqui o nosso construtor, o nosso inicializador. O primeiro parâmetro é sempre o self, por convenção, porque ele vai receber a própria instância na hora que a gente for criar. Depois, a gente vai colocar os outros parâmetros, ok? Qual? Bom, o primeiro é o nome. Depois, a gente bota o salário. E depois, a gente bota a função. Beleza? Ok. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, self.nome vai receber nome. Self.salário vai receber salário. E self.função vai receber a função. A gente pode também criar o e-mail. Pode. O e-mail a gente pode criar o quê? A partir do nome. Então, a gente pode fazer assim, ó, self.email vai ser igual ao quê? A nome mais @email.com, um exemplo. Agora, veja que eu estou colocando self.nome que está recebendo o nome. Esse nome aqui não precisa ser o mesmo nome do parâmetro, mas eu acho interessante, né? Uma boa prática você manter os nomes iguais para saber exatamente o que está recebendo do que. Geralmente, quando a gente faz nas funções, nas classes em Python, a gente utiliza dessa maneira, ok? E o self a gente tem que colocar aqui dentro do inicializador, porque é o self da instância, beleza? Ok. Agora, a gente já pode criar os empregados passando os parâmetros. Então, vamos lá. A gente já tinha esse cara aqui, e aqui a gente vai passar o parâmetro. O primeiro é o self, a gente não precisa passar ele, né?
Por quê? Porque ele já recebe automaticamente esse cara aqui, que é a instância de empregados. Então, a gente já começa pelo nome, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer assim. Então, o nome que a gente vai criar... Vou botar mais um empregado aqui. Vou botar o empregado 3. E vou chamar ele de Antônio. E o salário dele vai ser de 3.000. E a função dele é assistente. Assistente. Agora, a gente vai criar aqui outro empregado. Vai ser a Joana. O salário dela é 10.000. E ela é o quê? Ela é gerente. Beleza? Beleza. Mais uma vez, lembre-se que quando estamos criando a instância, ela vai ser automaticamente adicionada no primeiro parâmetro, que é o self. Então, a gente só precisa passar a partir do segundo parâmetro, que no caso aqui é o nome. Obviamente, eles têm que estar na mesma ordem: nome, salário e função, ok? E assim, a gente vai imprimir novamente aqui. Vamos imprimir, vou tirar isso aqui. E vamos imprimir aqui o nome do empregado 3 e do 4. Executo. Opa, EMP4. Ah, deu erro sim, ó. Esse aqui é o 4 que eu não coloquei. Então vamos de novo aqui. Executo e tá aqui, ó. Antônio e Joana. Beleza? Então ele, né, já ele instanciou o 3 e o 4, né? Criou uma variável de instância aqui, a gente colocou os parâmetros e agora a gente consegue pegar tanto o nome, quanto o salário e quanto a função desses empregados. Beleza? Agora repare o seguinte, imagine que a gente precise de uma informação do salário anual do empregado, né? É possível a gente vir aqui, por exemplo, e fazer assim, ó, print, vou pegar aqui emp3.salário, multiplico por 12 e a gente consegue, né, o valor aqui, ó, do salário do empregado. Mas, em vez disso, a gente pode fazer o quê? A gente pode criar um método dentro da nossa classe de empregados para fazer esse cálculo aqui para a gente, né? Então, a gente vai inserir esse método aqui lá dentro da nossa classe. Então, a gente pode vir aqui na nossa classe e criar com def um calc salário, né? Sol anual. E a única coisa que ele vai receber aqui, ele vai receber o self, que é o quê? A nossa variável da instância. Só precisa disso, ok? Podemos pegar essa fórmula aqui, tira daqui e colocamos aqui, ó, com return. Só que em vez de emp3, ele vai receber o quê? O self, porque no momento que nós chamarmos esse método, né, da classe empregados, ele vai trocar, né, a instância, vai colocar aqui dentro do self e ele vai fazer a instância vezes a instância ponto salário multiplicado por 12, ok? Beleza. Vamos ver como é que ficou isso aqui. A gente pode fazer assim, ó, emp3 ponto calc salário anual. Chama aqui com os dois parênteses, né? Abre e fecha parênteses, porque é um método, né? Não é um atributo, é um método. Então a gente tem que chamar com o parênteses aberto e fechado. E a gente pode agora imprimir e vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Vou primeiro aqui embaixo. Vou limpar aqui o terminal para ficar mais fácil para a gente ver. Executo. E está aqui, ó, imprimiu o nome do empregado, que já estava, Joana, e imprimiu o que a gente mandou ele fazer. Para o empregado 3, ele está calculando o salário anual. Pois, se eu colocar aqui, então, agora, o empregado 4, será que ele vai fazer isso? Com certeza, né? Executo.
E tá aqui, ó, o empregado 4, que é a Joana, no valor de 10.000, vezes 12, tá aqui, 120 mil por ano, beleza? Agora, uma outra maneira da gente fazer isso aqui, né, nós conseguirmos executar o método do cálculo do salário anual, a gente pode chamar a classe e depois chamar o método. Por exemplo, podemos fazer assim, ó, print empregados, ponto, calque salário anual, e aí você vai passar aqui a instância que você quer que ele calcule, se é a 3, se é a 4, ou qualquer uma das instâncias que você tenha criado. Então aqui ó, a gente vai fazer assim, emp3, ok? Executo novamente e está aqui ó, o valor do cálculo do salário, que é esse aqui que nós fizemos, e esse agora que nós fizemos, que é igualzinho a esse aqui. Na verdade, o que está acontecendo por debaixo dos panos é o seguinte: o interpretador Python, ele está pegando essa instrução aqui do emp3, né, da instância emp3, e chamando o método calcSalário, ele está fazendo o quê? Ele transforma isso no debaixo dos panos, sem a gente ver, exatamente nisso aqui. Ele chama a classe, chama o método e coloca aqui a instância que está querendo calcular. Por esse motivo é que nós passamos esse self aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele vai pegar isso aqui, vai transformar exatamente nisso aqui, e aqui não está o self está sendo recebido aqui. Por isso que a gente passa o self, entendeu? Para a instância ser passada como parâmetro, só que isso é automático, né? Então a gente não precisa passar, porque geralmente a gente usa dessa maneira aqui. E aí, né, mas aí você fica a seu critério qual a maneira que você quer fazer a chamada da instância para o método que você quer calcular. Mas lembre-se que se você fizer dessa maneira, é exatamente assim que o Python está fazendo por debaixo dos panos. Se você escrever assim, já vai ser assim mesmo que ele vai executar, ok? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Isso aqui é uma explicação aqui básica de como trabalhar com classes em Python. E se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários se vocês acham interessante que eu faça mais, porque isso aqui foi bem introdutório. Tem bastante outras coisas para a gente falar na parte de orientação a objeto. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer uma playlist com várias outras coisas de orientação a objeto. Escreve aqui nos comentários, falou? Ah, e não esquece do like e de compartilhar com todo mundo. Um abraço!